Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. O assunto de hoje, produção de metano. Vamos mostrar nesse episódio como o animal ruminante produz esse gás chamado metano. Foi um tema também que foi solicitado, quando eu abri uma caixinha lá no Instagram pela nossa audiência, pelos nossos ouvintes. E é um tema que muitas vezes está aí na mídia, e eventualmente também é polêmico, com diversas opiniões aí, muitas vezes a favor, muitas vezes contrárias, tá ok? Nesse episódio a gente vai mostrar como animais ruminantes produzem metano, vou mostrar as rotas bioquímicas, como que esse metano é produzido no rumen e se há maneiras de mitigarmos ou de reduzirmos essa emissão. Então, quem está escutando esse episódio lá no Spotify, convido para depois dar uma olhada no episódio que está disponível em vídeo também no YouTube, onde eu mostro muitas rotas bioquímicas aí para esclarecer, e tirar todas as dúvidas aí para não restar pedra sobre pedra em como o metano é produzido no rumen de animais ruminantes. Vamos lá então. É bom a gente lembrar, pessoal, olhando essa rota bioquímica, que independente do carboidrato que fermenta lá no rumen, se é um carboidrato estrutural, ou seja, se é celulose ou hemicelulose, ou se é um carboidrato não estrutural, amido ou açúcares, entre outros, todos esses carboidratos vão render glicose no final do processo de degradação. Tá ok, pessoal? Então, estou indicando aí para vocês que todo carboidrato, aí, independente se estrutural ou não estrutural, vai render glicose depois do processo de degradação. Qual que é a diferença de um e de outro? Obviamente que carboidratos estruturais demoram mais tempo para serem degradados. Então, vai demorar mais tempo, por exemplo, para uma celulose virar glicose. O contrário acontece com carboidratos não estruturais. Amido e açúcares vão demorar menos tempo para serem degradados e serem transformados, então, em glicose. Tá ok, pessoal? Então, com isso em mente, vamos lembrar, que no rumen não tem ciclo de Krebs, não tem cadeia respiratória. E então, como eu estou mostrando aqui para vocês, a glicose, ela fosforila, e ela vira 2 piruvatos. Tá ok, pessoal? 2 piruvatos, ou seja, uma glicose rende 2 piruvatos no final da via glicolítica, e então é esse piruvato que dali vai ramificar e então produzir os ácidos graxos de cadeia curta, como estão mostrados aí nessa rota bioquímica lá no final, assim como eu destaquei o nosso metano, que é o tema de hoje. Então eu destaquei ali o piruvato em azul e também o metano. Tá ok? O metano ele é um produto final, tá, da fermentação, assim como o acetato, assim como o butirato, assim como o propionato. Tá ok? Então vamos lá. Então sabendo disso, eu vou adicionar aqui mais algumas informações no mesmo slide. Então é sempre bom a gente saber que a glicose ela tem 6 carbonos, pessoal? Agora a gente vai fazer conta aqui nesse episódio, A glicose tem 6 carbonos e depois da via glicolítica, depois dela ser fosforilada, ela vai render 2 piruvatos, ou seja, cada piruvato tem 3 carbonos, ou seja, uma glicose, 6 carbonos, 2 piruvatos, 3 carbonos, ou seja, não tem perda de carbono durante a via glicolítica, durante o processo de fosforilação oxidativa. Não tem perda de carbono, ou seja, os carbonos são mantidos. A diferença agora é que em vez de uma molécula de glicose, a gente tem 2 moléculas de piruvato, tá ok? E aí eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte: se o piruvato, independente aí da condição ruminal, não é esse o objetivo de hoje, mas se o piruvato ocasionalmente for transformado em propionato, como eu estou indicando aí para vocês no slide, olha o propionato com 3 carbonos lá embaixo, não tem formação de metano e também não tem emissão de CO2, de gás carbônico para o ambiente, tá ok? Exatamente por quê? Porque o piruvato tem 3 carbonos e forma uma outra substância, que é o propionato, precursor de glicose, também com 3 carbonos. Ou seja, se você observar aí nesse slide, tem 2 caminhos para fazer propionato, Tem o caminho que vem reto aí,
que tem um lactato aí logo no intermediário, e tem o caminho aí da direita do slide, né, que a gente chama de via do oxalacetato, que no final dela também vai render propionato. Em ambas as vias, não tem produção de metano, e aquele CO2 que é produzido ali, ó, ele é utilizado novamente na mesma via, ou seja, durante o processo de formação de propionato no rumen, o qual é o precursor da glicose, que vai ser transformado, né, em glicose lá no fígado, depois que ele for absorvido pela parede ruminal, a formação do propionato dentro do rumen não envolve a produção de metano nem de CO2. Tá ok, pessoal? Legal, né? Então, a gente já falou em outros episódios, mas não custa lembrar, né? Nossa, então, essa seria uma das formas, né, para mitigar metano? Sim. Né? Uma das formas para mitigar metano é a gente formular uma dieta de forma tal que os substratos sejam utilizados para a formação de propionato ou para aumentar a produção de propionato no rumen. Dessa forma você aumenta o aporte de glicose para o animal, o que é muito legal, ou seja, promove mais ganho de peso, maior produção de leite e também evita que gases como metano e como CO2 sejam eructados, sejam jogados para o ambiente. Tá ok, pessoal? Muito legal. Como que você faz isso, né? Bom, o propionato, assim, usualmente a forma mais clássica e didática, né, de aumentar o propionato aí a produção de propionato no rumen é incluindo grãos nas dietas dos ruminantes, ou seja, toda vez que a gente coloca milho, sorgo, trigo, ou seja, fontes de carboidratos não estruturais, né, e rapidamente fermentescíveis, né, no caso estes que contêm amido, né, a gente vai estar aumentando a produção de propionato e então conservando o carbono no animal, não emitindo carbono para o ambiente. Legal, né? Ou seja, todo carbono que entra, ele nessa rota bioquímica específica, ele conserva o carbono, né, no propionato, e depois esse propionato é transformado em glicose no fígado, ou seja, o animal emite menos carbono para o ambiente. Essa seria a forma mais clássica de fazer isso. Bom, indo aqui para o próximo, né, para o próximo slide, né, o que eu estou mostrando para vocês agora é a rota de produção de acetato, tá? Falamos do propionato e agora vamos falar aqui do acetato. Então, mesma coisa, da glicose até o piruvato, né, uma glicose rende 2 piruvatos e cada piruvato tem 3 carbonos. A diferença é que o acetato tem 2 carbonos, tá ok? Vamos lá, pessoal, que agora que é importante, ó. O acetato tem 2 carbonos e o piruvato tem 3. Ou seja, precisa ocorrer a perda ou a retirada de um carbono. Desculpa, eu falei carboidrato, né, pessoal? É carbono, desculpa, tá? Então o piruvato tem 3 carbonos, né? E o acetato tem só 2. Ou seja, precisa ocorrer a retirada de um carbono, tá ok? Desse piruvato, para então ocorrer a formação do acetato. Vamos ver como que isso ocorre, ó. Então o que acontece lá? O piruvato tem 3 carbonos, ele vira, né, acetil-CoA, e o acetil-CoA já tem 2 carbonos. Então o acetil-CoA continua a via e produz acetato, tá ok? Quando o piruvato é transformado em acetil-CoA, para onde vai esse carbono? Ou esse carbono é perdido na forma de CO2, ou esse carbono é perdido na forma de formato, que vai ser o substrato para a formação do metano, que é o alvo aqui do nosso episódio. Tá ok, pessoal? Então, assim, toda vez que o piruvato tiver que perder um carbono para formar acetato ou para formar butirato, como a gente já vai conversar, esse carbono é perdido na forma de CO2 ou formato, que por sua vez vai formar metano. Ah, quando forma um ou quando forma outro? Já vou responder para vocês. Depende da população ou da espécie de bactéria que está ali agindo nesse substrato, o piruvato no caso. Legal, pessoal? Bom, olhando então agora para o butirato, tá? Olhando aqui para o butirato, né? Mesmo slide, só que agora olhando para o butirato, o que acontece? O butirato ele tem 4 carbonos e cada piruvato só tem 3. Então, o que você precisa para formar um butirato dentro do rumen? Você precisa que um piruvato perca um carbono, ou na forma de formato, ou na forma de CO2, e que o outro piruvato, que rendeu lá da via glicolítica, também perca esse carbono.
Ou seja, eu circulei aí para vocês em azul 2-acetil-CoAs, né? Ou seja, para formar o butirato você precisa de 2-acetil-CoAs, tá certo? E lógico que para formar 2-acetil-CoAs você precisou queimar 2 piruvatos e nesse caso você jogou no ambiente 2 carbonos, ou na forma de CO2 ou na forma de metano, né, que foi produzido depois aí da junção aí do formato com o hidrogênio. Beleza, pessoal? Então, ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Que na via de produção de propionato não há formação de metano, nem de CO2, nem eructação desses, né, para o ambiente. Já na via de produção de acetato e na via de produção de butirato, o piruvato obrigatoriamente tem que perder carbono para assim formar acetil-CoA, que é o precursor da formação tanto do acetato quanto do butirato. Ou seja, tendo o acetil-CoA como precursor, tanto a formação do acetato quanto do butirato envolve a retirada de carbono, infelizmente, da molécula de piruvato. Tá ok, pessoal? E esse carbono retirado ele vai ser transformado ou em CO2 ou em metano. Muito legal, muito legal. Bom, quem faz esses papéis, então, né, de retirada do carbono da molécula de piruvato? Veja só, quando o piruvato é transformado em acetil-CoA mais CO2, quem está mediando esse processo são dois gêneros de bactérias, na verdade, os gêneros Clostridium e Selenomonas, né? Especificamente aí a Selenomonas ruminantium, ou seja, por meio de uma enzima que se chama piruvato ferrodoxina óxido redutase, tá ok? Essas bactérias transformam o piruvato em acetil-CoA mais CO2. Obviamente esse CO2 é eructado para o ambiente e o acetil-CoA então utilizado ou para fazer acetato ou para fazer butirato. Tá certo, pessoal? Por outro lado, né, quando esse piruvato é transformado em acetil-CoA e em formato, quem media esse processo são bactérias do gênero Streptococcus e Butyrivíbrio, tá ok? Ou seja, esse grupo de bactérias, eles, né, quebram o piruvato em acetil-CoA e junto liberam formato, tá ok? E o formato, como está indicado aí, né, ele vai ser o precursor do tema de hoje, que é metano, tá certo? Então, bactérias, por exemplo, como a Streptococcus bovis, que está indicada aí no slide, né? Ela é capaz de pegar o piruvato e transformar esse piruvato em acetil-CoA mais formato, por meio de uma enzima que eu indiquei para vocês, a piruvato formatoliase. Tá certo, pessoal? Então, se você quiser saber mais sobre a ação da Streptococcus bovis, como que é o modo de ação, né, da Streptococcus bovis e mais sobre essa enzima também, a piruvato formatoliase, eu gravei um episódio já sobre isso. É só você acessar a lista de episódios aqui do canal. É um episódio que se chama Streptococcus bovis. Você vai lá, eu comento sobre o modo de ação dessa bactéria tão famosa aí no meio ruminal. Tá ok, pessoal? Então, a Streptococcus bovis, ela faz esse processo, né? Ela utiliza, né, a piruvato formatoliase para separar aí o piruvato em acetil-CoA mais formato, especialmente quando a gente tem baixa energia na dieta, quando colocamos, né, fornecemos para os ruminantes dietas de baixa concentração energética, ou seja, basicamente quando o animal está no pasto, tá, ou consumindo uma quantidade, né, ou quando a maior parte da dieta desse animal tem como base forragens, tá ok? O que acontece, né? Quanto pior for a forragem, né, menor quantidade de carboidratos não estruturais essa forragem vai ter, ou seja, vai produzir menos propionato, tá? E aí vai sobrar, obviamente, se tem menos conteúdo celular, vai sobrar mais parede celular nessa forragem, e aí então esses carboidratos estruturais vão ser transformados aí na sua maior parte em acetato e em butirato. Ou seja, para fermentar essa parede celular que está em maior quantidade, agora aí na dieta do animal, obviamente que vai ter que retirar carbono do piruvato e aí então vai gerar CO2 e também metano. Tá ok, pessoal? Então, por outro lado, né, quando a gente tira, né, a maior parte da dieta do animal não é a base de forragem, é a base de grãos ou concentrados, a gente inverte a rota bioquímica para o outro lado aqui do slide, né, que vocês estão vendo.
aqui na tela, aonde a gente frequentemente, se adotar essa estratégia, diminui a proporção de acetato e butirato no rumen e aumenta a proporção do propionato. Tá ok, pessoal? Então, é usual, né, também é bem relatado aí, reportado na literatura, né, que aditivos como os ionóforos, né, os ionóforos eles deletam do meio ruminal, né, retiram do meio ruminal bactérias gram-positivas, como é o caso da Streptococcus bovis. Então, tem relatos muito consistentes na literatura que o uso de ionóforos, por exemplo, ou de outros aditivos, como tem óleos essenciais, né, e alguns outros, que diminuem a produção de metano. Tá? Como que faz isso? Né? Como que diminui a produção de metano? Muitos deles têm ação, né, deletéria sobre a Streptococcus bovis, ou seja, tira a Streptococcus bovis do meio, ou seja, esse caminho aí de quebrar o piruvato em acetil-CoA e formato passa a não acontecer mais ou passa a acontecer de forma menos intensa, tá ok? E assim a produção de metano diminui porque diminui o precursor, no caso, que seria o formato, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Obviamente que a produção de acetil-CoA não vai parar, até porque tem outro caminho de produção de acetil-CoA, como eu mostrei para vocês, né? Então o piruvato pode ainda ser quebrado, né? Mas agora em acetil-CoA mais gás carbônico e não em acetil-CoA mais formato, que consequentemente vai dar metano. Tá ok, pessoal? Então, né, em suma, né, dietas de pior qualidade, né, usualmente levam, né, a uma maior produção de metano, pois né, dietas de pior qualidade estão indicando aí que contém maior quantidade de FDN e para degradar carboidratos estruturais, as bactérias que, né, degradam e fermentam carboidratos estruturais usualmente fazem acetato e butirato e esses dependem do acetil-CoA como precursor. E o acetil-CoA depende do piruvato e infelizmente eles têm 2 carbonos, o acetil-CoA, e 3 carbonos, o piruvato. Um carbono tem que ser colocado em algum lugar e infelizmente é na forma de formato ou de CO2. Tá ok, pessoal? Bom, estou mostrando aqui mais um slide para vocês, é o último desse episódio, né? Para mostrar que a produção de metano, né, pessoal? Quando há formação de metano, né, lembrando que o metano, né, ele precisa tanto do formato, né, ter formação de formato e também precisa ter hidrogênio, né? O metano, a molécula do metano, ela é o famoso CH4, né, um carbono com 4 hidrogênios, né? Então, da onde que vem esse hidrogênio, né? Da onde que vem o hidrogênio para a formação do metano? Eu estou mostrando aqui para vocês, né, aqui no slide ao lado, né? Lá na via glicolítica, pessoal, o que acontece, né? Na transformação da glicose para o piruvato, em um momento aí, né, em um passo aí da via glicolítica, entra 2 NADs e saem 2 NADs H, tá ok? Ou seja, o NAD entra sem o H e sai com o H, né? Esse H, esse NAD tem que jogar em algum lugar, tá? Por quê? Porque ele precisa, na próxima fosforilação que for acontecer, ele precisa estar na forma de NAD, não de NADH. Então esse NADH tem que sair dali, jogar o hidrogênio em algum lugar e voltar de novo para casa sem o hidrogênio. Tá ok? Ou seja, a formação de metano, né, é um dos sumidouros de hidrogênio do rumen. Ou seja, tem trabalhos que mostram que mais de 70% do hidrogênio do rumen ele é jogado, né, ele é depositado aí nessa via de produção de metano. Então o metano, né, como se fosse, ele é um produto final, mas ele é necessário para que a via glicolítica lá em cima ocorra, tá certo? Senão o NADH ele vai jogar esse hidrogênio aonde, né? O hidrogênio, como todo mundo sabe, né, pessoal, ele é ácido, né? Então se tiver muito hidrogênio no meio, o que vai acontecer? Pode ocorrer do pH do rumen abaixar demais, tá? E a gente ter problema no distúrbio digestivo, tá? Não em animais que estão em pasto, né? Obviamente que, né, teria que ter muito hidrogênio e isso não acontece, tá? Até porque não tem tanta glicose assim, né, para fermentar, né, num animal que está em sistema de pasto, principalmente num pasto muito ruim, tá ok? Mas, né, esse hidrogênio tem que ser depositado em algum lugar exatamente para renovar o NAD, né? A gente fala de renovação de NAD, ou seja, o NAD,
é usado na via glicolítica e sai como coproduto aí da via glicolítica o NADH. Ou seja, esse NADH tem que ir lá em outra rota, né? No caso ali na rota de produção de metano, ele solta o hidrogênio ali e volta para casa na forma de NAD, e aí entra de novo na via glicolítica, sai NADH e assim o ciclo prossegue. Tá certo? Então, a produção de metano, né, a gente tem estratégias, como eu já disse, aumentar o nível de concentrado é a estratégia mais clássica, usar aditivos, né, outros ingredientes também são testados aí, né, e tem muitos promissores aí também que podem reduzir a emissão de metano, mas a gente nunca pode acabar com a produção de metano dentro do rumen. Tá certo, pessoal? Não dá para acabar. Por quê? Porque o metano é o principal sumidouro de hidrogênio e é ele o principal responsável, a formação de metano, tá? Para que ocorra a renovação do NAD. Se não tiver renovação do NAD, não tem via glicolítica. Se o NADH não conseguir colocar o hidrogênio em algum lugar, não tem renovação, ou seja, não tem formação de NAD, ou seja, a glicose chega lá para ser fosforilada e não tem NAD para começar o processo de fosforilação. Tá certo, pessoal? Então, esse hidrogênio é depositado na via do metano, forma-se o metano, ele é eructado, certo? E esse hidrogênio também pode ser usado na via do propionato. Tá? A via do propionato consome hidrogênio, tá? Ela tem um balanço negativo, na verdade, né? Em termos de hidrogênio, ela mais consome do que gera hidrogênio, tá? Então, a bihidrogenação também é outra forma de sumir com o hidrogênio do rumen, né? Mas a bihidrogenação de gordura é limitada porque a gente também tem limites aí de inclusão de gorduras nas dietas dos ruminantes. Tá ok, pessoal? Então, resumindo, né, a formação do metano aí, ela está acoplada na produção de acetato e de butirato, os quais, né, a produção de acetato e butirato acontecem mais frequentemente em sistemas em que os animais consomem uma maior proporção de forragem na dieta. E lógico que para realmente a produção de metano tomar cabo, né, chegar até o fim, essa também precisa do hidrogênio, não só do formato, e aí esse hidrogênio é suprido, né, na maior parte por esse NADH. Tá ok, pessoal? Então esse episódio teve a intenção de mostrar para vocês, né, como o metano é produzido, né, no animal ruminante. Espero que tenham gostado desse episódio. Se você tem dúvidas, né, ou quer saber mais sobre metano, deixe uma pergunta aqui no canal do YouTube ou deixa seu comentário, né, compartilhe a sua experiência com a gente. Eu adoro, é sempre um prazer conversar com vocês. E indica esse episódio, indica o nosso canal para sua família, para os seus professores, para os seus colegas de trabalho. A nossa intenção aqui é atrair cada vez mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal, e também um dos objetivos é desmistificar, né, algumas coisas em relação à função, né, e o papel dos ruminantes na natureza e no nosso sistema de produção. Um abraço, bons estudos!